Para mim não faz sentido. Você já apresentou podcast? Você já fez assim? Então, eu apresento o Cidadão Quem, que é um programa na TV Câmara Salvador, que é um programa de entrevista, podcast, que né? é podcast também. Então, agora você é entrevistadora e eu sou entrevistado. Muito bem. Jackson Costa. Tô aqui ferrado, no, né? Porque desse lado de cá também, no né? pod.com. Jackson, eu faço essa pergunta para todo mundo no Cidadão Quem, que eu vou fazer para você também. Que é o seguinte: o que é política para você? Que pergunta maravilhosa. É muito bom essa pergunta, sabe por quê? Porque as pessoas... Eu já ouvi diversas respostas. Já ouvi gente dizer política é um conjunto de leis e é um sistema de conjunto de leis que rege a sociedade. Política é o buraco na minha rua que está aberto e que eu não consigo passar com o meu carro e tal, porque o buraco está aberto, tal. Tipo, a concepção do que é política muda de cada pessoa, né? E tem pessoas que, quando você fala o que é política para você, a pessoa responde, eu não sei, porque eu não sei falar sobre política. Eu não falo sobre política, né? Principalmente se ela for mulher. A maioria das vezes ela responde assim. Mas o que é política para você? O que você acha? Então, eu não sei se eu saberia responder, mas eu penso que tudo que eu faço é política. Qualquer ato que eu faço... Daí o seguinte, a gente estava falando até um pouco sobre isso do nosso posicionamento, né? Em tudo que eu faço dá para saber qual é o meu posicionamento político. Uhum. E eu sou político na minha profissão. Quando eu fiz Padre Livre em Renascer, eu fui no Faustão. Eu era um padre de esquerda. Aí eu enfrentava o coronel. E eu sou ator por isso. Eu sou ator porque eu sou de Itabuna, nossa região dos coronéis, e eu comecei a dizer poemas sociais enfrentando o coronelismo. Eu ia para a CEPLAC, na época que a CEPLAC tinha aquele poder ainda do Cacau, tinha um horário do almoço em que eles chamavam alguns atores, artistas, para fazerem a apresentação ali. E eu mandava poemas ali, tipo, vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo meus braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. E eles aplaudiam. Eu não sabia se eles não entendiam ou se eu fazia tão bem que eles aplaudiam. Eu estava metendo minha arma poderosa contra eles. Então, eu sou ator por isso. Aí, Faustão chega um dia para mim e fala, Jackson Costa, um ator politizado. Aí eu falei, rapaz, olha onde ele, né? Sim. Aí me fez uma pergunta, o que é que eu achava do Brasil e tudo, mas ele não deixava responder. Tinha isso, né? O que, por algum aspecto, é até bom, porque sei lá o que é que eu ia responder e como é que eu ia me comprometer mais ainda, porque a Globo sabe que eu sou um ator político. Sim. Ela sabe o meu potencial como ator e ela sabe o que ela pode... aproveitar o nome do programa e o que ela não pode fazer comigo. Uhum. Pelo meu posicionamento, não precisa dizer nada. Mas muito legal você me fazer essa pergunta aqui no seu programa. Porque é o seguinte, se engana quem pensa que está se posicionando quando não vota, quando cala, consente o que estiver prevalecendo, né, nessa... Exatamente. O não posicionar é um posicionamento, né? O se omitir, o se calar é um posicionamento. É um posicionamento. Covarde. Covarde, medroso. Né? A gente não pode trabalhar com medo. Política, para mim, é pensar o coletivo. É o exercício de pensar além de você. Quando você começa a pensar no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, você está fazendo política. Né? De pensar de como que isso daqui, né, pode ser bom para mais pessoas. É esse exercício de pensar a coletividade. Por isso que a gente está passando por esse caos que a gente está vivendo, né? Porque estamos num momento muito egoísta, né? Exatamente. A gente precisa pensar mais no outro, fazer mais essa política, né? Exatamente, fazer mais o exercício da política. É um ato de as pessoas construção, né, de uma sociedade, né? A política com o político. Exatamente. O personagem, o político, não é a política. Quando você fala, porque política é tudo igual. Política não é tudo igual. E nem político é tudo igual. Né? A gente precisa ter muito cuidado com essas ciladas que a gente repete, essas frases que a gente repete e que nos coloca em situações que a gente não quer mais estar. Eu tenho certeza que a gente, como povo, não quer mais estar, mas a gente acaba indo no modo automático de repetição de certas frases, achando que a gente vai
vai ser melhor, fico aqui no meu canto. Na verdade, ninguém está no seu próprio canto. Nós somos um ser ocupando um espaço que dentro de um coletivo. Então, você fazendo ou você não fazendo, você diz alguma coisa com aquilo dali, né? E assim, tem que ter coragem. Para fazer política tem que ter coragem. Tem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, você falando, eu lembrei. O que mais tem na política são políticos que não estão fazendo política. Essa política que nós estamos falando. Não é? Exatamente. Então, a gente, por exemplo, tem uma pessoa que, se ele para o que ele se candidatar, meu voto é dele. Juca Ferreira. Conheço aquele cidadão. Conheço a história dele, inclusive aqui no podcast ele trouxe um pouco da história dele, que eu chorava de cá, ele chorava de lá. Aí para a gente ver a quem a gente deve depositar um voto. Exatamente. Né? A quem faz política, com P, né, maiúsculo. Né? Aí você me fez a pergunta, você é apresentadora do Pod, só para complementar a minha pergunta, a minha resposta, tudo que eu faço, eu procuro ser o mais correto possível para esse coletivo que você fala. Já tive a oportunidade também de ser beneficiado por aceitar uma coisa que tem uma facilidade, que vai me colocar no lugar assim, mas tem alguma coisa ali que não está correto, eu não aceito. Eu prefiro ficar bem aquela no coisa meu de lugar aproveitar pequeno, e permanecer também, permanecer. Né? Então, política é permanecer construindo uma sociedade, né? Construindo um bem comum e da gente pensar todos, realmente, o exercício de você pensar que, caramba, se for melhor para todo mundo, é muito melhor para mim. Para mim, exatamente. Você quer ver um exemplo disso? Que você trouxe agora, uma imagem, eu adoro imagem. Você está no trânsito, engarrafado. Sim. O melhor para todo mundo é todo mundo caminhar junto e não aquele cara sair fazendo assim, porque se todo mundo ou um grande número de pessoas fizer aquilo, vai ser ruim, inclusive, para ele. Exato. Então, assim, no trânsito, a gente vê como é que as pessoas agem também politicamente. Exatamente. Né? É isso, né? Porque, na verdade, a gente se constituiu numa sociedade muito baseada em privilégios mesmo, né? As pessoas conquistaram espaços baseados nos privilégios da raça, do gênero, da classe social. Então, pessoas erradas estão ocupando espaços fundamentais para a sociedade. Pessoas que não estão preparadas para aquilo dali. Então, isso reflete no coletivo, em todo mundo. Então, é o exercício mesmo de você entender o lugar que você ocupa, a posição que você ocupa e a sua responsabilidade cidadã. Eu, pessoa cidadã, Pamela, tenho uma responsabilidade com esse espaço que eu ocupo, com o lugar que eu estou, com o que eu falo, com o outro, se eu estou no trânsito, com as pessoas naquele espaço dali. Então, é pensar, é ser menos mesquinho, assim, é ser menos egoísta no sentido de, tipo, eu não vou... Se eu abrir mão desse meu privilégio aqui, não necessariamente eu vou perder. Porque se for mais diverso, se for mais diferente, vai ser mais bonito, vai ser mais rico, vai ser mais interessante. E aí vai ser muito mais interessante para mim. Pode.